O ano da visão perfeita, 2020, em particular, foi recebido com grande expectativa, com mentalidade de que tudo seria muito frutífero, muita prosperidade, novos começos, novos sucessos, pessoas em todo o mundo imersas em seus próprios projetos, publicações em redes sociais aplaudindo o sucesso antes de alcançá-lo. Durante todo o ano da visão perfeita, ninguém sequer imaginou que a propagação de um vírus paralisaria o mundo inteiro da maneira como aconteceu, mudando completamente a vida em todas as áreas. Pessoas morrendo em massa, hospitais em colapso, restrições em todos os lugares, governos, igrejas, empresas que não sabem o que fazer diante disso, a perda de emprego e o fechamento geral das nações, o medo e o caos estão presentes e para a grande maioria, o ano da visão perfeita se tornou o ano da tragédia, desejando que 2020 termine em breve e vire a página. As famílias, longe de se unirem pela quarentena, sofrem dificuldades e conflito, desespero e intolerância. É terminada de desaparecer todas as expectativas que foram mantidas no início do ano. Agora há mais pensamentos como sobreviver, como reativar a economia mundial que entrou em colapso. O medo é respirado em todos os lugares. A incerteza de não saber o que está por vir e como enfrentá-lo. Existe realmente a visão perfeita? Porque essa pandemia que tirou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, existe algum propósito? Ao longo da história, elas têm eventos ocorridos muito semelhantes a este, que tiveram um propósito. A Bíblia nos conta acerca de 10 pragas que invadiram uma nação inteira, trazendo morte, medo e caos, porque o propósito de Deus era remover da opressão da escravidão o povo hebreu escolhido por Deus e os levar a uma terra de grande abundância, onde durante todo o processo eles conheciam e dependiam de Deus que os libertara. Outro evento bíblico é o de Jó, um homem justo diante de Deus, com grande riqueza, família, uma vida muito próspera, e Deus permitiu que tudo lhe fosse tirado, incluindo a vida dos seus filhos, sendo condenado a viver com feridas em seu corpo, que é o tipo de lepra. Poderia haver um cenário mais terrível para alguém, mas havia também um propósito de Deus com Jó, e que nos ensinaria até esse momento que, se a visão perfeita existir, é que ela não tem nada a ver com o que acreditamos ser conveniente para nós ou com o que pensamos que pode ser a nossa felicidade. Essa pandemia fala do amor de Deus e a fidelidade dele em relação a nós. Sua palavra nos diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos, os nossos caminhos. E quanto os céus está mais alto do que a terra, é assim que os pensamentos de Deus são. A nossa visão é limitada e só olhamos para o que acontece ao nosso redor, mas Deus já conhece o futuro, esse caminho desenfrenado do ser humano através de guerra, ódio, competição, controle político, social e econômico. Ele leva a humanidade a um ponto sem volta, sem esperança, escravizado em seu próprio desejo. Ele conhece os pensamentos e que tem por nós, que não é de mal, para nos dar um fim que esperamos. Deus nos ama com amor eterno e é paciente com todos nós, não querendo que ninguém pereça, mas sim que todos nós nos arrependamos do que fazemos de errado. Onde podemos encontrá-lo? Onde podemos depender dele? Onde ele é o nosso provedor,
nosso curador, nosso protetor, é quem sempre nos protege em qualquer crise ou pandemia. A visão perfeita de Deus não é a visão perfeita do homem. A pessoa que permitiu esse evento, como ele fez com Jó, ele nos mostra que a sua graça e misericórdia, ele quer nos libertar de ser escravos de um sistema que é temporário, nos cuidados diários, no amor ao dinheiro. Isso nos leva ao orgulho, à arrogância, ao ódio, ao desespero e, em termos gerais, por tudo o que escraviza e destrói o ser humano. Nesse momento, você é escolhido por Deus para ser livre desse sistema e que o nosso olhar não esteja fixo no material, mas naquilo que prevalece para a eternidade. Se essa pandemia nos ensinou alguma coisa, o plano do homem expira e essa expiração pode ocorrer em um período muito curto, mas os planos de Deus são duradouros para a vida eterna e que pode dizer a mesma coisa que Jó declarou com a sua boca: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Deus abençoa Jó e multiplicou toda a riqueza que lhe foi tirada no começo e lhe deu mais filhos. Jesus Cristo diz que esta é a vida eterna e que eles conheçam o Pai, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, seu Filho, a quem ele enviou para resgatar o mundo. Que decisão você deseja tomar hoje? Fazer os seus próprios planos e os seus próprios projetos novamente? Ou que Deus lhe dê novos planos e novos projetos que não perecem? Esses são eternos e lhe trairá verdadeira felicidade ao conhecê-lo. Que a graça e a sabedoria de Deus os abençoe abundantemente.